Essa notícia, que saiu na semana que passou, né, pautada pela pré-candidatura da camarada Sofia Manzano do PCB, né? Então, o Partido Comunista quer reduzir jornada de trabalho para 30 horas semanais, né? E isso teve alguma repercussão. Eu acho que ainda nós tínhamos que procurar engajar ainda mais esse tipo de assunto para que ainda tenha mais repercussão esse tipo de assunto, né? Porque alguns liberais não gostaram, tentaram ridicularizar a proposta, que não só é absolutamente viável, como boa, mesmo, reparem bem no que estou falando, mesmo em um paradigma capitalista. Né? Mesmo, inclusive, para os capitalistas, para o desenvolvimento da economia capitalista. Ou seja, é uma proposta muito tímida, quando a gente pensa no ideal revolucionário, mas é uma proposta factível dentro desse paradigma, algo que pode ser sim construído dentro de uma democracia burguesa como a que a gente tem. Claro, isso é um sonho, né, ao sul do Equador, na periferia do capitalismo, mas vejam, se nós não temos a camarada Sofia Manzano pautando esse tipo de debate nas eleições, quem estaria pautando? Eu vou falar depois sobre esse possível esboço de programa do Lula, é o tema central de hoje, mas nós sabemos muito bem que esse tipo de proposta não vai ser pautada pela esquerda do PT. Não há espaço para isso, ok? A gente pode fazer essa discussão depois, mas é importante que esse tipo de proposta seja pautada. Porque é fundamental. Nós temos que fazer um debate no sentido de que é viável. Por quê, gente? Porque a economia capitalista é uma economia que depende de demanda, que depende de renda, que depende de consumo. Para isso, o nível de emprego é fundamental. E a lógica, assim, fazendo uma lógica rápida, porque isso já está sendo pautado em outros lugares do mundo, né? O PCB brasileiro não está inventando a roda aqui não, né? Isso já é uma pauta na Europa, já é uma pauta mais comum nos países desenvolvidos, porque, enfim, claro que na periferia do sistema é um pouquinho diferente, mas lá já se tem a percepção de que é sim possível, né? Realizável, né? Para usar a expressão. Porque vejam, mesmo dentro de uma lógica capitalista, se você reduz, tem muitas formas de fazer isso, tá? Você pode reduzir para 4 dias por semana, você pode reduzir, ou você pode fazer de outras formas, por exemplo. Vamos chutar aqui uma só para vocês entenderem como tem muitas formas de fazer esse tipo de coisa. Vamos reduzir de 8 para 6 horas por dia a jornada de trabalho. Ok? A gente pode fazer isso, reduzindo de 8 para 6 horas e aumentando, vamos dizer assim, o tempo de funcionamento de repartições públicas, do comércio em geral, dos centros comerciais para 12 horas, substituindo as 8 horas por 12 horas, ou incorporando aqueles que já tinham que pagar horas extras ou que estavam ali precarizando o trabalho das pessoas não pagando as devidas horas extras. Você pode ter duas equipes. E o custo de manter uma equipe, de dobrar o tamanho das equipes, vamos dizer assim, nos estabelecimentos, assim, bem de maneira geral, grosso modo, para vocês entenderem o raciocínio. Seria pago com o quê? Ficando mais tempo em funcionamento, vendendo mais, poderia ser pago, inclusive, esse gasto a mais de novos funcionários. É só um exemplo de como poderia se fazer isso. E por que é possível de se imaginar que se venderia mais? Bom, primeiro ficaria mais tempo aberto, mais tempo funcionando. Por exemplo, um estabelecimento que ficaria, sei lá, 8 horas funcionando pode ficar 12. E só vai haver justificativa de aumentar essas horas, né? Se houver demanda, ou seja, se tiver mais gente comprando, consumindo, assim, de modo geral. E isso é razoável de se imaginar se nós tivermos mais pessoas empregadas. E dá para imaginar que nós vamos ter trabalhadores mais satisfeitos, né, ou trabalhando melhor, sob menos exploração, e vamos ter muito mais vagas de trabalho. Então, vejam, eu só, assim, num raciocínio bem simples, para tentar demonstrar que isso não é impossível. Tem muitas formas de estruturar esse tipo de proposta. E isso é uma proposta até mesmo tímida, mas que mostra como que os capitalistas procuram manter o desemprego como uma política de domesticação da classe trabalhadora. Esse é o grande ponto. Vejam, mesmo que seja possível realizar políticas que os próprios capitalistas lucrem, mas que
não se mantém esse nível alto de desemprego, ainda assim eles vão preferir manter o nível alto de desemprego. Por quê? Por causa do fator disciplinante do desemprego alto. Porque se a gente começa a ter, dentro da realidade capitalista, trabalhador empregado, mais renda, mais segurança no trabalho, mais rede de proteção social, esse trabalhador fica mais seguro, fica mais contestador, exige mais, se politiza mais, busca mais espaços e daqui a pouquinho, passo adiante, é começar a contestar esse sistema que o explora. Então essa é a necessidade permanente dos capitalistas de manter o desemprego alto, ainda mais na periferia do sistema. Na centralidade, essas dinâmicas têm algumas diferenças, embora o desemprego lá também seja necessário, mas lá existe algum tipo de margem, até porque é necessário também construir esse ideário de que há espaço para o desenvolvimento, para a justiça social, mesmo dentro do paradigma capitalista. Então eu achei importante também colocar aqui e reforçar essa pauta, porque é uma pauta fundamental e que não estaria sendo discutida sem a candidatura da camarada Sofia Manzano. Então daí, por exemplo, também um dos motivos da importância desse tipo de candidatura nesse momento, além de conseguir fortalecer, como eu tenho dito aqui, para que a esquerda revolucionária consiga sair desse 1%, que as pessoas gostam de falar, mas é 1%, é 0,5%, é 1%, né? Que às vezes parece pouco quando é para diminuir a importância do movimento, mas às vezes parece muito quando é para atrapalhar uma eventual vitória do Lula em primeiro turno, né? Eu acho que não, eu acho que uma coisa é a política burguesa de quem vai pautar a candidatura do Lula, eu acho legítimo também. Outra coisa é a necessidade da esquerda revolucionária de se constituir, de se reconstruir, de se colocar no debate, de pautar alguns debates e conseguir crescer no país, principalmente de maneira mais orgânica.